A anorexia infantil é um transtorno alimentar no qual a criança se recusa a comer, podendo ou não ser acompanhada de vômitos após ingerir os alimentos, em crianças até os 12 anos de idade. Ela pode acontecer em crianças desde o primeiro ano de vida e tende a ser ainda mais forte quando os pais insistem para que a criança coma. Quando a falta de apetite não é causada por doenças ou por maus hábitos alimentares criados no ambiente familiar, geralmente o que a criança quer é atenção, e, ao conseguir isto rejeitando os alimentos, ela tende a repetir esta atitude, de modo a conseguir sempre chamar a atenção. Assim, para tratar a anorexia infantil, é necessário uma atuação conjunta do pediatra e do psicólogo, que podem identificar a causa da anorexia, e assim direcionar o tratamento. Como é feito o TRATAMNTO para tratar a anorexia infantil? REALIZAD é a psicoterapia e reeducação dos hábitos alimentares da criança, processo que é lento e exige dedicação da família, pois, na maioria das vezes, o que a criança precisa é se sentir segura e amada. O uso de remédios, como antidepressivos, pode ser necessário quando a criança tem uma depressão ou uma ansiedade graves, e são orientados pelo psiquiatra infantil. A internação pode ser necessária quando a falta de comida causa comprometimento da saúde física da criança, como anemia ou dificuldade para andar, por exemplo. O tratamento deve ser feito o mais rápido possível, assim que a doença for identificada, pois, apesar de ser passageira na maioria das vezes, a anorexia pode piorar e causar outros transtornos psicológicos mais graves, como transtorno obsessivo-compulsivo e depressão grave. Entretanto, na maioria dos casos, é possível notar melhora com a REORGANIZAC da família. Para melhorar os hábitos da alimentação, para isto, existem algumas estratégias. Veja algumas estratégias para aumentar o apetite e fazer o seu filho comer as refeições. Como fazer a criança se alimentar. MLHOR é orientado a oferecer à criança uma alimentação saudável e equilibrada. MAS deve deixar ela comer a quantidade de comida que ela quiser. SNDO uma FORMA de deixá-la mais confortável com a comida. Assim ela terá em mente que comer é um prazer, e não uma obrigação, melhorando o quadro da anorexia. Não se deve forçar a criança a comer, NEMOFARSARALIMNTOS saborosos, mas pouco nutritivos, como sorvetes, batata frita, bolachas ou chocolate após a criança recusar um prato de comida. Dar atenção à criança, como levá-la para passear, contar uma história, caminhar de mãos dadas, fazer carinho e brincar com ela todos os dias, ou sempre que for possível, são algumas formas de demonstrar amor à criança de modo que ela perceba e sinta-se bem com isso. Aprenda outras recomendações dos nutricionistas para fazer a criança comer melhor.
como abrir o apetite do seu filho. O que fazer na anorexia infantil? Causas da anorexia infantil. Anorexia infantil propriamente dita, em que a criança já está preocupada com não ganhar peso já desde muito cedo. Essa está muito relacionada ao comportamento e exemplo dos pais, amigos e ou em relação à comida. Principalmente quando já há pessoas com anorexia na família, já que é com eles que a criança pode aprender, ou ouvir comentários negativos, como que a comida engorda ou que a comida faz mal. Ela também pode estar relacionada a maus tratos verbais e agressividade com a criança, ou ao TRAS, situações em que ela passa a ter uma preocupação precoce com o corpo. Entretanto, existem outras causas de perda do apetite que são mais comuns, e podem estar associadas a problemas como crescimento dos dentes, doenças, irritabilidade ansiedade depressão, ingestão de medicamentos, má digestão, medo de provar algo novo. Uma outra importante causa de perda do apetite é acento agudo, a presença de maus hábitos alimentares da família, em que não há hora certa para comer, ou quando a criança acostumou a comer apenas guloseimas. Neste caso, não se trata de uma anorexia propriamente dita, e sim de uma síndrome da alimentação seletiva, situação em que a criança se come alguns alimentos, tendo aversão a outros. Saiba mais sobre o distúrbio da alimentação seletiva. Além disto, entre os 12 e os 24 meses, é normal que a criança passe a comer bem menos do que comia antes, sendo este um quadro normal chamado de anorexia fisiológica do segundo ano de vida. E para evitar que este quadro se prolongue por mais tempo, é necessário que os pais deixem a criança comer a quantidade de comida que ela quiser, na hora que ela quiser, não tornando a hora das refeições um filme de terror. Veja também, outras formas de diferencias e os problemas alimentares que podem surgir na infância. SINAIS que pode indicar a anorexia na CRIANC. Os sintomas da anorexia infantil podem ser recusa alimentar constante, ou em determinadas horas do dia, fazer jejuns prolongados, apresentar muita ansiedade e apresentar tristeza e desinteresse, podendo INDICAR depressão, ter fraqueza, achar-se gordo, mesmo sendo magro. Na presença destes sintomas, é recomendado que os pais procurem a consulta com o pediatra, para que sejam investigados os motivos, e para o devido tratamento, evitando que a criança tenha seu desenvolvimento comprometido.